Muito bem, meus irmãos. A paz, Deus abençoe a sua vida. Que bom que nós estamos aqui nessa manhã de domingo para poder compartilhar amizade, compartilhar a presença do Senhor, compartilhar esse momento de unidade da igreja e também compartilhar a palavra de Deus para as nossas vidas. O tema dessa mensagem de hoje é um odre novo, uma nova mentalidade, né? Um odre, novo, uma nova mentalidade. Lucas, no capítulo 5, do versículo 36 até o versículo 39, e nós temos aqui também no Data Show esse texto bíblico, para que nós então possamos fazer a leitura e meditar um pouco naquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, através da palavra dele. Então, o texto bíblico de Lucas, no capítulo 5, do versículo 36 até o versículo de número 39, diz assim: Então ele lhes contou essa parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Amém? Mas ainda tem outro texto bíblico que eu quero associar a esse aí. E eu peço para que então o Arthur passe para mim isso, Arthur. E eu peguei duas traduções diferentes, né? Romanos no capítulo 2, versículo 2. Primeiro na NVI, que diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o mesmo texto na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Muito bem, irmãos. Vamos meditar um pouco a respeito dessa mudança de mentalidade, a dificuldade que é, de fato, dessa mudança, não é? E a ciência ela vai explicar isso. Antes, porém, eu quero falar um pouco dessa questão, desse texto que Jesus usou em Lucas, no capítulo 5, que fala desse objeto, né? Que é o odre, né? Que é feito de couro de cabra, e ele serve para guardar líquido, especialmente vinho. Ele é uma espécie de cantil. Ele é resistente e também ele mantém a temperatura do vinho agradável. Ele é forte, ele é resistente, também é elástico. Só que tem um detalhe, passa para mim, por favor. Aqui está um exemplo, aqui está uma imagem de um cantil. E a gente pode considerar aqui esse cantil, uma espécie de cantil. Ele é o odre, né? A gente pode considerar um mais novo e um mais velho. E o grande problema é que, como ele é feito de couro, quando você coloca o líquido, e especialmente o vinho, e quando ele fermenta, a tendência é ele expandir um pouco mais. Como o couro ele é um pouco elástico, ele vai então alterar o tamanho, a dimensão do recipiente. E como consequência disso, se você ficar colocando vinho nesses recipientes mais velhos, a tendência natural é ele estourar, porque o vinho fermenta e, como consequência disso, ele pode estourar. E também não é só uma questão de colocar o vinho novo nesse recipiente mais velho, é também a questão da qualidade do vinho. Muda a qualidade também do vinho. Então toda vez que tinha vinho novo, precisava desse recipiente novo.
Não podia ser um recipiente como esse velho. Precisava ser um novo, para manter a qualidade do vinho, para não tirar, não estragar o próprio recipiente, para não estourar e consequentemente perder o líquido, enfim. Então, existe uma lição, um ensinamento que Jesus quer dar para nós dentro desse texto bíblico que fala a respeito desses vinhos, do vinho novo, do vinho velho, do recipiente novo, desse recipiente velho. Isso Jesus quer tratar conosco, quer trabalhar conosco a ideia da gente se abrir para o novo, mudar a nossa mentalidade. Tanto que nós lemos Romanos no capítulo 12, no versículo 2, fazendo uma ligação entre os dois textos. Então, esse vinho novo, existe uma abertura para o novo, né? E Jesus está se dirigindo a palavra naquele momento para um povo. E eles precisavam abrir-se para isso, senão eles corriam o risco de não suportar o ensinamento, as boas novas, as boas notícias. Passa para mim o texto, isso. São dois textos que vão mostrar para nós, que vai nos orientar, nos direcionar para entender essa questão também de coisas novas. A ideia de se trazer uma boa notícia, uma boa nova. Mas o recipiente precisava ser novo também. A mentalidade precisava estar aberta para esses ensinamentos. Então, o próprio profeta Isaías, há aproximadamente 700 anos antes de Cristo, já falava a respeito dessa boa nova, dessa boa notícia. Lá em Isaías capítulo 52, versículo 7, diz assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: seu Deus reina. Vejam, então, que essas notícias boas, elas já estavam sendo transmitidas também pelo próprio profeta Isaías. Mas não para só aí. Lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 32 e versículo 33, também fala dessas boas novas. Nós lhe anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu te gerei. Jesus estava trazendo isso. A ideia era falar da salvação. A ideia é o Evangelho, que é as boas novas. Jesus estava precisando e idealizando e querendo transmitir isso para o povo, para que o povo entendesse que as boas novas estavam sendo transmitidas e que eles não precisavam mais ficar presos aos costumes ou talvez ao entendimento antigo, porque Jesus estava transmitindo coisas novas para eles. Evidentemente que muita coisa antiga que foi ensinado fazia parte do entendimento dessas questões das boas novas. Mas muito bem, então por que Jesus está, através desse texto, exigindo ou transmitindo essa ideia de mudar a nossa mentalidade? O que Jesus quer dizer com isso? É porque é muito difícil. Essa mudança de mentalidade, ela é uma coisa extremamente difícil. A gente vai ver isso porque algumas pessoas não estavam conseguindo ou não estavam dispostas a se abrir para esse novo, a não viver a esse novo e consequentemente não experimentar as coisas boas da parte de Jesus, da parte do Senhor. Por isso que Jesus estava fazendo essa tal exigência da importância de abrir a mentalidade para poder experimentar coisas boas, coisas novas. Mas vamos lá. Então a ciência, de uma certa forma, vai nos explicar através da psicologia a dificuldade que é essa mudança. E por que não? Talvez você tenha uma dúvida, talvez você não tenha um conhecimento, talvez você pergunte:
Por que algumas pessoas elas têm essa dificuldade? E a ciência explica isso. Passa para mim, por favor, Arthur. A psicologia chama isso de mindset. Mindset. Mindset quer dizer, significa a maneira como uma pessoa pensa. A maneira como uma pessoa pensa. Então a ciência vai nos explicar, através da psicologia, essa dificuldade de mudar para algumas pessoas. E consequentemente, quando a gente fala da questão do evangelho, da questão da salvação, da questão do crescimento, do conhecimento, isso pode ser uma maneira muito difícil de mudança de fato, ou de crescimento. Então vamos lá. Existe lá um mindset fixo e um mindset de crescimento. E isso a ciência explicando. O mindset fixo são pessoas que acreditam que as coisas têm que ser como são e pronto. Não se abrem às novidades, ficam presas ao que aprenderam sem mudança. Sem mudança. Elas não querem. Elas não aceitam exatamente porque elas não querem. Elas não aceitam o novo, ou não aceitam aquilo que está sendo trazido de novidade, porque elas não querem mudança. Elas querem permanecer naquilo que elas aprenderam, naquilo que ela tem de conhecimento, na sua limitação. Não mudam. Depois nós vamos dar exemplo de pessoas que estão nesse contexto, mas vamos fazer isso trazendo para a Bíblia. Aqui a gente está falando um pouco da ciência, mas nós vamos dar os exemplos de pessoas no contexto bíblico que tinham essas dificuldades, tanto para o mindset fixo, que é essa dificuldade de mudança, quanto também para o mindset de crescimento. O mindset de crescimento pessoas que acreditam que obstáculos são oportunidade de superação, utilizam as limitações como oportunidade de superação e recomeço. Sabe, esse mindset de crescimento é a pessoa que tem essa mentalidade, que ela busca de fato se aprofundar mais. Ela tem um conhecimento, vamos considerar assim, que ela tem um conhecimento, e mesmo assim ela não, ela acredita na possibilidade de estar errado no seu conhecimento. Ou ela tem um conhecimento e ela busca um maior entendimento daquilo que ela já tem. Mas de uma forma ou de outra, ela busca o crescimento. Ela não se limita aos fatos. Ela não se limita ao seu conhecimento. Ela vai buscando. Pessoas que leem muito, que estudam muito, que buscam muito a confirmação daquilo que conhece, daquilo que adquiriu de conhecimento durante o tempo. São essas pessoas, elas estão em busca de fato de crescimento. Elas vão ler, elas vão buscar, elas vão estudar, elas vão buscar de fato crescer naquilo que elas já conhecem, mas também buscar mais informações daquilo que completam o seu conhecimento. Então são essas pessoas, e a gente vai dar exemplo disso. Passa para mim, por favor, Arthur. E aqui eu quero considerar o mindset fixo, como aquelas pessoas que não querem mudar. E aqui no Mateus capítulo 23, 3 e 4, diz isso, né? Diz um pouco disso. Fala um pouco dos fariseus, dos saduceus, das autoridades, né, da lei, né? Dessas pessoas que eles, de uma certa forma, eram doutores da lei. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então aqui a gente tem um exemplo bíblico dos saduceus, dos fariseus, que Jesus os chama de hipócrita, e o mesmo texto bíblico mostra que eles, de fato, eles viviam uma coisa, falavam de algo que eles não viviam. Ou seja, eles estavam
dentro desse contexto de mindset fixo, porque eles não mudavam, eles não queriam mudar. Eles ensinavam, mas não mudavam. Eles não estavam dispostos a mudar. Eles não estavam dispostos a se superar na sua limitação, buscar um recomeço. Mesmo tendo Jesus ali tão próximo, trazendo boas notícias, trazendo boas novas, falando da salvação, falando de coisa nova, falando da oportunidade de se adquirir um conhecimento ainda maior, ainda maior do que aquilo que a própria lei pregava e trazia. O próprio conhecimento estava sendo manifesto através do próprio Cristo, e eles não estavam dispostos a viverem isso. Eles não queriam mudança. Eles estavam satisfeitos com o seu conhecimento, com a sua limitação. Para eles estava bom, para eles estava ótimo. Então não buscavam nada mais além daquilo que eles já viviam e que eles já tinham. Isso também serve para nós olhar um pouco para a nossa vida, olhar um pouco para dentro de nós e vermos se em algum momento nós nos enquadramos dentro desse contexto de mindset fixo. Porque possivelmente nós estamos numa prática de mudança, de conhecimento, de crescimento, mas em algumas coisas pode ser que nós paramos completamente. Então, essa análise, ela deve ser feita de uma forma bem subjetiva, bem pessoal, onde todos nós devemos olhar para a nossa vida num contexto geral e vermos aonde nós estamos limitados, aonde nós não conseguimos mudar, aonde nós não conseguimos crescer, aonde nós somos teimosos nesse sentido de mesmo Deus querendo fazer uma obra na nossa vida de uma forma completa, em todas as áreas da nossa vida, talvez tenha alguma área da nossa vida que a gente limite o próprio Deus, dizendo, não, aqui eu não preciso. E a gente fica preso a isso. Então, nós estamos falando de um contexto, não somente um contexto espiritual, mas um contexto de vida, E nós precisamos, então, fazer uma leitura geral da nossa vida. Temos que ter maturidade suficiente, visão espiritual suficiente, para poder fazer uma leitura num contexto geral e chegarmos a uma conclusão. Nós precisamos ter maturidade para isso. E nós temos a ajuda do próprio Espírito Santo. Porque a alegria que Cristo quer trazer para nós, irmãos, é uma alegria completa, totalmente completa. Porque como você pode dizer que você é feliz se alguma área da sua vida não está bem? Eu estou bem profissionalmente, eu me sinto bem e bem no contexto familiar, mas talvez num contexto espiritual, ou num contexto pessoal, ou num contexto mental, não está bem. Onde está a felicidade aí? Aonde está a felicidade? Nós estamos sendo limitados, nós estamos nos limitando a viver aquela abundância que de fato Deus tem para nós de alegria. Experimentar algo mais profundo, sabe? Uma alegria mais presente dentro de um contexto, seja ele qual for, que nós estejamos, mas pela compreensão que nós estamos tendo, ou pela compreensão que nós chegamos, nós gozamos disso, gozamos dessa alegria, independentemente do contexto e do momento que nós estamos vivendo. Mas nós chegamos a um nível de conhecimento que as áreas foram totalmente sendo trabalhadas pelo Espírito Santo, porque nós fomos permitindo, nós fomos desejando, nós fomos abrindo para essa ação sobrenatural do Espírito Santo. E
E quando a gente olha para isso, a gente pode dizer também para a área do conhecimento. Também para a área do conhecimento. Porque a gente vai ter experiências, sabe, de coisas que a gente nunca pensou na possibilidade de conhecer, ou de interpretar, ou de fazer essa leitura, ou de entender. Nós vamos chegar nesse nível. Por quê? Porque eu estou aberto para as coisas de Deus. Eu estou aberto para aquilo que é novo. Eu quero viver a dinâmica daquilo que Deus tem para mim. E como consequência disso, a ação sobrenatural, ela começa a acontecer. Isso é extremamente importante e necessário. Porque à medida que a gente vive coisas, ou experimenta coisas gostosas, boas, a gente quer sempre experimentar novamente. Você pega um banoffee da Lois. Come um banoffee da Lois. Experimenta o banoffee da Lois. Você vai querer comer sempre. Porque é bom. Você se deu a oportunidade de experimentar aquele banoffee. Vai comer o escondidinho da Alessandra para você ver só. Experimenta só. Entendeu? Esses dias Claudete fez o escondidinho para a gente de camarão. Poxa vida, estava muito bom. Então, o que aconteceu? O que acontece? Você quer experimentar porque coisa nova é boa. Imagina quando esse algo bom vem de Deus. Imagina o prazer sendo maior. Como é que desce o doce pela sua boca? E você sente aquilo agradável, aquilo gostoso. E você quer mais. E você quer mais, porque você está experimentando, porque você se abriu para aquilo. Então, essas coisas de Deus, ela ocorre de uma forma sobrenatural, e não tem como não querer experimentar novamente. Não tem como não querer experimentar ainda de uma forma ainda mais abundante. Em vez de eu comer um pedacinho de banoffee, eu vou comer 2. Vou aproveitar, vou comer 2 banoffee. Então as coisas de Deus, você se movimenta nessa direção de querer experimentar coisas de Deus, e você vai se sentir no desejo de experimentar cada vez mais por uma condição sobrenatural. Sobrenatural, porque não é uma coisa qualquer. Sabe, não é uma coisa qualquer, é algo que vem de Deus, e é muito bom, e é muito gostoso, e eu vou querer experimentar mais, eu vou querer viver mais isso, porque é bom. E se eu experimentar mais, o que vai acontecer? Mais prazer eu vou ter? Certamente. Mais alegria de experimentar aquilo eu vou ter? Certamente. Certamente. Mesmo em meio, eu não estou falando com relação à prosperidade, eu não estou falando na questão de coisas mundanas, no sentido de você experimentar. Não, eu não estou dizendo de você não viver uma tribulação, uns problemas da vida, absolutamente. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre você experimentar algo de Deus que vai te fazer viver uma condição melhor no problema e na tribulação. Algo de alegria, algo abundante. Mas eu preciso querer isso. É uma iniciativa minha, é um desejo que deve nascer dentro de mim. E eu devo querer fazer isso. Sabe quando você vai na piscina? Você já pensou você subir naquele trampolim, né? E você está ali em cima do trampolim, essa ideia veio agora na minha cabeça. Você está ali naquele trampolim e você está olhando para baixo com medo de mergulhar naquela piscina, naquela água, aquela piscina bonita, aquela água toda lá, e vem alguém e te empurra. Já pensou? Alguém te empurrando, você caindo, você vai cair sem jeito. Você não vai curtir muito a tua queda, porque você está com medo. Você não vai curtir muito, você não vai ter a oportunidade de repente, mergulhar direito. Você vai cair talvez em pé, ou vai dar uma barrigada, e vai machucar, vai doer. Então, não tem muito prazer. Mas sabe quando você está no trampolim, que você se balança, e você vai olhando e fala, puxa vida, eu acho que eu vou dar um mortal aqui. Vem até essas ideias na cabeça. Não, eu vou cair assim, eu vou pular de cabeça, assim, com os braços esticados,
que quase não vai subir muita água. Sabe, você está curtindo, você está aproveitando o momento, e você vai com prazer para aquilo ali. Você vai mergulhar dentro da piscina, você sabe que você vai lá embaixo, que você vai voltar, e é um prazer, faz parte, é um prazer, é um momento de lazer, é um momento talvez de prazer para mim, que estava tão desejoso de subir naquele trampolim, para pular, sem ter medo, e sem necessariamente alguém me empurrar para aquilo. Imagina como é que é bom. Então é um desejo seu, isso deve ser produzido em você, e talvez vencer os medos, vencer as dificuldades, para poder subir no trampolim e mergulhar nas coisas de Deus. E quando cair, para mergulhar, sabe, viver aquele momento. Você já viu quando ele está pulando, que passa o câmera lenta, né? Tá, você vai vendo câmera lenta, você vai olhando. A pessoa que faz isso, que pula, aquele momento ele aproveita, é claro, mas muito mais talvez quando ele para ver a televisão, ligar a televisão e ver aquilo que ele fez. Porque até mesmo isso é um fato, porque ele precisa estudar, e para estudar ele vai fazer isso, ele vai ver como é que ele fez, o momento que ele abriu os braços, o momento que ele fechou as pernas, para cair numa posição correta. Então ele precisa estudar, ele precisa ver a câmera lenta. Imagina ele olhando aquilo ali e falando: puxa, que legal, olha como eu estou me desenvolvendo, olha como eu estou me aprimorando, me aperfeiçoando nessa técnica de pular do trampolim. Imagina, isso é com a gente, irmãos, sabe? Eu preciso sair disso aqui, eu não preciso ser isso aqui, mindset fixo, conforme a ciência explica. Eu não, estou com o meu pensamento, com a minha mente aberta para aquilo que Deus quer para mim, talvez coisas novas que eu ainda não experimentei, mas que eu quero e eu preciso experimentar de Deus. Amém? Passa para mim. E mindset de crescimento, que busca recomeço, que busca a oportunidade de mudar. Eu lembrei desses textos, eu fiquei lembrando desses textos, porque eu achei tão interessante a atitude dessas pessoas, desses personagens bíblicos, que eu olhei para eles e vi: puxa, esses homens, eles buscaram mudança, eles buscaram recomeço. O primeiro, lá em Lucas, no capítulo 17, no versículo 15 e 16, fala daqueles leprosos que voltou, que eram 10 leprosos, e a lei dizia: vai até o sacerdote. E um dos leprosos, ele volta até Jesus primeiro para agradecer pela sua cura, sabe? Então ele estava com a mente completamente aberta para aquilo que era novo para ele, porque ele entendia a lei, ele sabia que ele deveria ir ao sacerdote. Não que ele não tenha ido, possivelmente depois de ter falado com Jesus, agradecido a Jesus, ele tenha ido ao sacerdote, mas ele quebrou um pouco a regra, que de imediato, como os outros fizeram, porque ele abriu a sua cabeça, abriu a sua mente. Não, eu preciso ir até aquele que falou, que é o profeta, aquele que falou que me curaria, que eu seria curado, enfim, aquele que ministrou uma palavra sobre a minha vida. Ele vai até Jesus. Então ele quebra todo um contexto de religiosidade, sabe, de regras, para agradar e para servir a Jesus. E o segundo texto que eu separei aqui, também em Lucas, também fala do leproso. Um leproso que estava no arraial dos leprosos, e ele não podia absolutamente sair daquele lugar e ir até Jesus e falar com Jesus, mas ele quebra toda a regra, todo o contexto, porque ele vai até Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 12 e 13, e ele conversa com Jesus, ele bate um papo com Jesus, e ele expressa para Jesus o desejo do seu coração. Você está vendo? À medida que as pessoas elas vão sendo ousadas no que diz respeito às coisas de Deus,
elas experimentam aquilo que é sobrenatural. Que é sobrenatural. Se limitar-se, não vai experimentar. Não tem como experimentar, não tem como, absolutamente. Eu estou limitado, eu estou no mindset fixo. Eu preciso, na verdade, virar a chave e passar para o mindset de crescimento, experimentar, buscar coisa de Deus, né? O outro texto, Lucas capítulo 19, versículo 8, fala sobre Zaqueu, que era um cobrador de impostos, e que possivelmente ele tinha como cobrador de impostos aquela prática de extorquir pessoas. Possivelmente, então ele fala sobre o encontro dele com Jesus. Ele fala: se alguém eu extorquir alguma coisa, vou devolver 4 vezes mais. Ele estava diante de Jesus. Era coisa nova para ele. Era uma oportunidade para ele. Era uma oportunidade de conhecer coisa nova, de viver coisa nova, de mudar a sua vida. E de viver uma prática agora completamente diferente. Virou a chave, sabe? Virou a chave. Para poder recomeçar, para viver vinho novo, odre novo, sabe, um vinho novo, uma nova mentalidade, vinho novo em odre novo. Só ia ter vinho novo se também mudasse o recipiente. Se o recipiente fosse novo, não podia ser um recipiente velho, antigo, ultrapassado. Tinha que ser um recipiente novo para experimentar, para viver vinho novo. Sabe, a sua vida não vai mudar até que o seu pensamento mude. A sua vida não vai mudar até que o seu pensamento mude. Eu tinha uma dificuldade tremenda. Agora eu quero dar um exemplo de mim, depois eu volto para o contexto bíblico, porque eu vou dar um exemplo bíblico também disso que eu estou falando. Eu tinha muita dificuldade com relação à pregação. Muita dificuldade. Porque muito cedo, quando eu voltei para a igreja, eu já tive a oportunidade de pregar na igreja, ir no meio de pastores, pregar para aqueles pastores, pregar para a liderança e pregar para a própria igreja que tinha uma experiência maior do que eu, talvez como novo convertido, chegando pouco tempo na igreja, já pregando. Eu tinha muita dificuldade, porque na verdade quando eu estava com o microfone na mão pregando e que eu olhava para as pessoas, eu na verdade queria fazer a leitura daquilo que as pessoas estavam pensando, daquilo que eu estava falando, ou fazer a leitura das pessoas daquilo que elas estavam pensando de mim, ali na frente pregando. Então eu estava limitado, completamente limitado, e tendo essa dificuldade de poder estar atento àquilo que Deus estava colocando no coração para poder transmitir para a igreja. Estar atento apenas àquilo que Deus estava colocando no coração, aquilo que Deus estava disposto a fazer, ou fazendo no meio da sua igreja. Mas a dificuldade era muito grande. Precisava, de uma certa forma, virar a chave, mudar completamente, para que então, assim como a igreja, eu também como pregador pudesse experimentar aquilo que Deus estava ministrando, aquilo que Deus estava falando, porque principalmente para quem estava pregando. Mas aí a leitura a dinâmica não era ler ou buscar entender o que as pessoas estavam pensando, absolutamente. A dinâmica era entender, fazer a leitura e ser conduzido pela palavra de Deus. Agora vamos ao contexto bíblico. Vamos falar um pouco dessa questão bíblica, da sua vida mudar. A sua vida não vai mudar até que seu pensamento mude. E também veio essa lembrança de 1 Crônicas capítulo 4. Veio esse personagem nesse momento, olha lá, sua vida não vai mudar até que seu pensamento mude. E eu pensei nesse exemplo bíblico aqui de Jabes. Na medida que eu estava
pensando nessa mensagem, veio à minha lembrança essa história de Jabes. Se você for ler o texto de 1 Crônica, capítulo 4, o texto, a narrativa, ela é interrompida, completamente interrompida. Ele vem falando de genealogia, e quando chega no capítulo, no versículo 9, a narrativa, ou a narrativa, ela é completamente interrompida. E aparece esse personagem dentro desse texto que diz assim: Jabes foi o mais respeitado de sua família, sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muita dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guarda-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. E fala a história de Jabes somente em 2 versículos. E para. Aí você para um pouco para olhar um pouco para a vida desse homem chamado Jabes. Primeiro que o nome dele tem um sentido, tem um significado. Né? Por quê? Porque conforme o texto bíblico diz, com muitas dores o dei à luz. A sua mãe sofreu para que ele nascesse. Então colocou o nome dele de Jabes, que quer dizer sequidão, deserto, dor. Agora você imagina um menino criado pelos seus pais, no meio dos seus amigos, e sendo chamado de deserto, de dor. Qual consequência isso poderia trazer na vida desse jovem, desse menino que se tornou um homem, evidentemente, mas para que se tornar um homem, ele passou pelo contexto de um adolescente, de um jovem. E aí? Sem trauma, sem baixa estima, sem depressão, superou aquilo que falavam dele, superou o fato dele ter nascido trazendo uma consequência séria para sua mãe, de dor. E aparece lá na Bíblia o deserto, a sequidão, a dor, orando ao Deus de Israel, e Deus atendendo o seu pedido. Por quê, irmãos? Por que isso? Porque Deus para ouvir a oração desse homem. Aonde estava o seu coração? Aonde estava a sua mente? Possivelmente Jabes teve a disposição, a coragem, a ousadia, a intrepidez, enfim, o que você quiser falar, a palavra que você quiser usar, mas ele foi ousado o suficiente para querer coisa nova, para querer viver coisa nova, para querer experimentar coisas novas. Foi uma iniciativa dele, foi um posicionamento dele, e ele experimentou algo sobrenatural na vida dele, porque o que ele pediu, Deus atendeu ao pedido dele, naquilo que ele pediu. Então, olha um pouco para você, olha um pouco para a sua vida, e talvez nós estejamos completamente limitados a alguns pensamentos nossos, talvez limitado ao nosso conhecimento, talvez limitado ao nosso mindset fixo. Não queremos mudar em algumas coisas, e como consequência nós não vamos experimentar coisas novas. Não tem como. Mas outro personagem bíblico foi Davi. Davi. Todos esses textos que foram separados, cada um tem um sentido. Davi cuidando das ovelhas do seu pai, quando Samuel foi na casa do seu pai, ali Davi sendo de uma certa forma chamado a atenção pelo seu irmão mais velho Eliabe, ali Davi sendo chamado a atenção pelo Saul, porque ele não tinha condição nenhuma de lutar contra o gigante, ali Davi sendo insultado pelo próprio Saul. Mas calma,
Ele sabia quem ele era, identidade. Ele sabia aonde estava o seu pensamento, aonde estava o seu coração. E como consequência disso, ele ia experimentar aquilo que era sobrenatural. A história de Davi, você vai ver que tem um pouco de rejeição, mas não tem trauma nesse sentido. Ele não absorveu tudo aquilo que falaram dele, que disseram dele, de forma negativa, absolutamente. Ele assumiu uma postura, uma posição diante de Deus, a ponto de lutar contra o gigante, falando: eu não vou sozinho, eu não vou só, eu não estou só. Eu vou porque eu sei que Deus está comigo. Eu vou porque eu sei que Deus vai abater o gigante. Sei. E era tanta confiança que ele quis saber o que ganharia aquele que abatesse Golias. Porque ele tinha certeza que ele ia ganhar. Imagina, Rogério, você indo lá, subindo no ringue para lutar com o Mike Tyson. Imagina, qual medo que você não deve ter. Eu não teria, estou falando você porque eu não teria. Mas imagina você indo, o medo que você teria. Entendeu? Imagina, se Mike Tyson você tem medo, imagina se fosse Golias. Muito mais medo ainda. Mas sabe, aquela confiança de você sendo mirradinho, pegar um Mike Tyson e falar assim: eu vou ganhar esse camarada porque eu não estou sozinho, Deus está comigo, eu vou ganhar dele. E sobe, e não tem medo, e vai, e bate no cara, e ganha do cara. Sabe, foi isso que Davi fez. Experimentou coisas novas, coisa nova da parte de Deus. Sabe, ele foi à luta, porque ele sabia que Deus estava com ele. A mente dele estava em Deus, o coração dele estava em Deus. E ele sabia que o Senhor não o abandonaria. É uma confiança, sabe? É um vinho novo, odre novo, nova mentalidade. Muito bem. Mas aí, irmãos, a grande questão é que o que passa na nossa mente? Vamos lá. Comecei a enumerar aqui algumas coisas. A gente fala assim, ó: não consigo mudar. A gente vai falando: não estou pronto. Vai falando: não sou capaz. A gente vai falando: eu sou tímido, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho um problema de trauma do passado, eu trago esse trauma para hoje. Eu sou um cara doente, eu sou teimoso, sabe? A gente vai falando, a gente tem sempre uma desculpa para falar, para dar e principalmente para permitir e para deixar a oportunidade passar. A gente faz isso. É exatamente isso que a gente faz. Não posso, não consigo, não estou pronto, não sou capaz, estou doente, estou traumatizado. E não faz, e aí perde. E vai ficar sempre traumatizado. E vai ser sempre uma pessoa que nunca vai estar pronta, que sempre vai dizer que não consegue mudar. Quando eu falo pronto, eu falo no contexto de processo, de um processo de aperfeiçoamento, de aprimoramento, enfim. Nunca vai ser capaz, sabe? A gente vai ficar nisso, não muda. O tempo passa, as horas passam, e vai passando tudo, e a gente não experimenta o sobrenatural. E a gente não experimenta aquilo que Deus quer para nós. Aquilo que Deus quer que nós experimentemos de forma abundante. Nós não experimentamos. Não conseguimos, não vivemos. Não conseguimos. Eu estava falando, pastor Marcos, falei com a Claudete ontem. Eu falei assim para a Claudete: interessante que eu não pensava, depois que eu já falei aqui, vou falar novamente. Tenho 58 anos. Eu sei que para muita gente, 25 anos está bom. Acha que eu tenho 25, mas eu tenho 58 anos. A verdade é essa, seja dita. Mesmo que vocês achem diferente. Mas enfim, eu estava falando para a Claudete o seguinte:
Claudete, eu não imaginava que essas coisas iam acontecer comigo agora, com 58 anos. Mas eu estou falando no sentido profissional. Por quê? Eu trabalhando na Santa Casa, eu tinha um contrato de prestação de serviço e eu acreditava que eu nunca mais ia encontrar um trabalho que me desse a condição de eu poder ter carteira assinada, ter vários benefícios. Eu não imaginava isso. Aí, de repente, acontece de eu ser chamado para essa empresa e eu estou trabalhando lá, vamos fazer 3 meses e assinar a carteira, o benefício, trabalho muito bom. E eu já fiquei feliz com isso. Aí, de repente, um colega me liga, que trabalhou comigo também, ele foi gerente na Claro, Jairo, ele tem 52 anos, ele falou, cara, eu falei, como é que você está? Ele falou, ó, eu saí daquele negócio que eu estava fazendo, que era a venda de, aquele Paulinho que você comprou lá, solar, aquelas placas solares, né? Eu vendo placas solares e eu ganhei em torno de 10 mil. Ele falou, eu estava tirando em torno de 10 mil lá. Mas eu não tinha carteira assinada, era na informalidade, eu era autônomo. E eu não queria continuar nisso. Ele falando para mim, eu não queria continuar nisso. A gente fala conversando por telefone. E eu falei, mas o que você está fazendo agora? Ele falou, eu larguei aquilo, Edson. Eu larguei aquilo ali, Edson. Eu falei, você está onde? Ele falou, eu estou na Stone. E eu falei, e como é que ela é assim, é bom? Ele falou tanta coisa. Ele foi falando para mim, falei, puxa, eu vou tentar também, o Jair, já que é tão bom assim, eu vou tentar. Ele falou, rapaz, é difícil, é bem difícil, você passa por um processo de, e tá, tudo bem. Aí desliguei o telefone, no dia seguinte eu falei, eu vou enviar meu currículo para lá. É mais um desafio, é mais uma oportunidade, eu vou nessa, estou bem nesse emprego, mas é só para, eu falei assim, estou bem nesse emprego, mas é só para ver aonde eu posso ir, até onde eu vou. Eu mandei meu currículo, fui aprovado na questão curricular, fiz uma entrevista, veio uma prova para mim que eu falei, eu olhei para a prova, falei para ela, eu não vou fazer não. Não tem condição. Eu não consigo fazer essa prova. Não consigo mesmo. Não consigo. Aí veio uma entrevista, já de sete processos, são 7 processos. Eu já passei 4. E eu estou indo. E ontem eu resolvi ligar para o Jairo novamente. Porque eu liguei para ele, fiz isso ontem, e falei, Jairo, você falou que era difícil, de fato é difícil, mas eu já estou indo para o 5º processo. E já é na segunda-feira, agora às 16 horas. Ele falou, poxa, você conseguiu? Eu falei, consegui. Que legal. Aí eu falei, olha só, eu trabalho nessa empresa. Aí eu comecei a falar, nessa empresa atual, eu ganho isso, eu tenho isso. Eu não sei se eu passar em todo o processo, se eu vou pegar de fato essa oportunidade. Se eu vou abraçar isso, se eu vou sair da empresa que eu estou. Eu não sei. Eu acho que eu não vou sair. Eu falei tudo para ele que eu tinha de direito. Ele falou, sai. Eu vou dizer que você vai ter direito. Ele foi falando. Aí eu falei, vale a pena. Vale a pena. Ele falou, vale a pena, você vai gostar. Você vai amar, cara. Tem tudo isso que eu te falei. Eu falei, poxa, é bom mesmo. É bom, eu falei com a Claudete. Então, sabe, irmão, é uma coisa nova para mim que eu não imaginava que eu poderia viver agora com 58 anos. Tanto que eu estava acomodado lá na Santa Casa. E sem perspectiva nenhuma de conseguir alguma coisa, porque eu não imaginava a possibilidade, pela questão da idade. Né? Para você ter ideia, lá no trabalho, tem 2 gerentes, tem uma equipe de pessoas trabalhando lá, todo mundo me chama de seu Edson. Ninguém me chama de Edson, até o gerente. Os 2 gerentes de seu Edson, eu falei, caramba, não tem condição de continuar trabalhando no meio de uma gorizada, todo mundo me chama de seu Edson. Aí o Jário vai e fala assim para mim, rapaz, eu sou o vovô da turma. Eu falei, pô, se você é o vovô, você é o tataravô. Porque eu sou mais velho que você. Entendeu? Enfim. Então, sabe, irmãos, Deus dá a oportunidade. Por mais que a gente imagine que não, Deus deu a oportunidade, Deus está dando a oportunidade. E eu estou começando a ver que eu tenho condição, que eu posso fazer, que eu posso ir. Sabe, que eu posso prosperar nesse contexto, mesmo a minha mentalidade dizendo para mim que não.
que não tem condição, que não há possibilidade. Mas eu fui, experimentei, mudei a mentalidade. Falei, tem condição, tem possibilidade, vou continuar o processo. Vou até o final. E quando chegar no final, eu decido o que eu vou fazer. Decido com a Claudete, sento lá, a gente conversa, ora a Deus, e vê o que eu vou fazer. Mas eu vou continuar. Se de fato eu vou conseguir até o final, irmãos. Uma coisa que beneficia, pastor, que na entrevista que eu estava fazendo com a psicóloga, eu fiquei 50 minutos conversando com a psicóloga, ela perguntando um monte de coisa para mim. E uma coisa que ela me falou assim, tem uma coisa que vai te beneficiar. Eu falei, o que é? Que no último processo, se você chegar até o último processo, o teu gerente, ele é carioca. Eu falei, quase que eu pergunto para ela, ele é vascaíno? Quase que eu pergunto, ele é vascaíno? Mas amém, irmãos. Então, sabe, a gente precisa da ajuda de Deus para a gente mudar a nossa mentalidade. Senão a gente não consegue. Tem coisas que a gente precisa da ajuda de Deus. Eu separei dois versículos bíblicos interessantes que falam sobre isso, né? Isaías 10, 27 dizia: acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o seu jugo será despedaçado por causa da unção. Sabe essa unção, essa presença abundante de Deus na nossa vida, que conduz a gente a ir a algum lugar, a fazer alguma coisa, porque você está vendo que é Deus te levando. É isso que a gente precisa, sabe? Passa mais um, Paulinho. E esse texto diz assim: e acontecerá naquele dia, não, isso já li, Salmo 92, 10, só uma parte que diz assim: derrama sobre mim o óleo fresco, derrama sobre mim o óleo fresco. Sabe, uma unção para cada dia. O óleo derramado, ele é fresco, ele é novo, ele não é amanhecido. Sabe, cada dia uma porção dessa unção. É o que a gente precisa para poder mudar nossa mentalidade. Porque todo dia a gente vai ter uma dificuldade, todos nós, irmãos. Todo dia a gente vai ter uma coisa que vai chegar na nossa mente, vai vir e vai falar: não, eu não tenho condição, eu não posso, eu não suporto, eu não consigo, eu não vou fazer, enfim. E quando a gente experimenta essa porção, esse óleo fresco na nossa mente, no nosso coração, a gente diz assim: Deus vai me abençoar, eu vou conseguir em nome de Jesus, Deus vai me conduzir, e se for da vontade dEle, eu consigo. Se não, eu também glorifico a Deus, também faz parte da porção da presença dEle, porque Ele tem coisa melhor para mim. É isso, sabe? É isso. É experimentar, cadê o Rogério? É experimentar coisas novas, é viver isso cada dia, mas depende de nós. A iniciativa é totalmente nossa. Sabe o que eu estava pensando, irmãos? Eu fico imaginando assim: a gente só está reunido só aos domingos. E eu vou falar, nós somos poucos aqui, mas nós somos poucos e somos privilegiados, irmãos. Nós somos privilegiados. Porque quem não está aqui não sabe o que está perdendo. Perdendo a oportunidade de poder olhar para a Alessandra, para o pastor Marco, poder olhar para o Emerson, de olhar para vocês, estar junto, passar uma horinha ou 2 horas do domingo com você, poder sorrir para você, poder ouvir a sua voz. Sabe, quem está fora, quem não está aqui, está perdendo a oportunidade, irmão, e está perdendo mesmo, está perdendo, sabe, de se relacionar, de estar junto. A gente é uma família em Cristo, é o corpo onde Cristo é o cabeça, sabe, e a gente só está junto só basicamente no domingo, só no domingo, e as pessoas perdem essa oportunidade de viverem isso, de gozarem isso, de experimentarem isso, sabe? Porque na presença de Deus a gente consegue esse óleo, a gente recebe esse óleo, a gente recebe essa unção na presença dele, e a gente vive coisas novas. Então as pessoas que estão perdendo, nós não, irmãos, nós estamos conquistando, estamos ganhando, porque nós estamos comprovando e afirmando aqui nessa noite que nós somos irmãos em Cristo, porque nós estamos aqui para viver essa comunhão
entre nós e Cristo como centro, como cabeça, manifestando a sua vontade. Como nós não vamos experimentar a bondade de Deus? Como você e como eu que estamos aqui, não vamos experimentar a misericórdia, a graça e o amor dele? Como nós não vamos ter a compreensão e o entendimento daquilo que ele está ministrando para nós? Porque quem não está aqui hoje está perdendo essa ministração, está perdendo essa oportunidade de poder abrir a sua mente para essa realidade, não somente hoje, mas nos outros domingos também, onde os pastores pregaram trazendo uma palavra de Deus que podia mudar a vida completamente. As pessoas estão perdendo a oportunidade, mas nós não, irmãos. Nós não retrocedemos, nós estamos avançando. E esse é o projeto de Deus para mim e para você. Amém?